Você está ouvindo o audiobook de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar. Mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera, e mandando contra eles, seus exércitos, exterminou os assassinos, e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado. Mas, os que para ele foram chamados, não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas, e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22. 1-14. Parábola do festim de bodas. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos, que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele o incrédulo, são sem dúvida imagens. Mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis, quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então, que a sua nação tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Mas, como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas.
E alguns homens, superiores ao vulgo, conceberam a ideia da unidade de Deus. Essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos, sob um véu de mistério, impenetrável para as massas. Populareus hebreus, foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil. A prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste, e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Seria injusto acusar o povo inteiro desse estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns, e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. Ponto. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida! Quão apertado o caminho que a ela conduz! E quão poucos a encontram! Mateus 7. 13-14. A porta estreita. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei donde sois. Por-vos, eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei donde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacobe e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros, serão os últimos. Lucas 13. 23-30. A porta estreita. Larga é a porta da perdição,
porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. E estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E o complemento da máxima. Muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo, e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas, de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra, e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Nem todos os que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus 7. 21 a 23. Nem todos os que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Mateus 7. 24 a 27. Lucas 6. 46 a 49. Nem todos os que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Aquele que violar um destes menores mandamentos, e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas, será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Mateus 5. 19. Nem todos os que dizem: Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção, e ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, a cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens. Não, porém, a Deus. Em vão dirão eles a Jesus: Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome. Não expulsamos, em teu nome, os demônios.
Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto, para achar desgraça perante ele, é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Muito se pedirá, àquele que muito receber. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto, e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas, aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo menos punido será. Muito se pedirá, àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas, àquele a quem mais coisas se haja confiado. Lucas 12. 47 e 48. Muito se pedirá, àquele que muito receber. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: Também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. João 9. 39 a 41. Muito se pedirá, àquele que muito receber. Principalmente ao ensino dos Espíritos, é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o L é acento circunflexo é M, e entre os que o L é acento circunflexo é M, quantos os que o não compreendem. Resulta daí, que as próprias palavras de Jesus, são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis, são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que L é acento circunflexo é M escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso.
Capítulo 10, número 9. Por esta sentença: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos, se mostravam aos olhos de Deus, do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também, aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero, deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos Espíritos dar-se a aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque é aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Mateus 13. 10-14. Instruções dos Espíritos dar-se a aquele que tem. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Marcos 4. 24-25. Instruções dos Espíritos dar-se a aquele que tem. Dá-se ao que já tem, e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos, que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu, é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela, e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um ímã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem, ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito. Ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem, e aumentar, fecundando-o, o óbulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. E seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar. Se há falta de cuidado, deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzir em elas. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixis do verdadeiro autor de suas misérias, e arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante a semente que haja separado por boa, dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Animo, trabalhadores. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas.
Lavrai os vossos corações. Arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo. Bordeaux 1862